Fala aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula de tipo abstrato de dados, nesse vídeo nós trabalharemos com compilação dos nossos arquivos. Eu vou mostrar para vocês um passo a passo de como compilar cada arquivo, cada tipo abstrato de dados e os programas que a gente vier a utilizar, de maneira que no final desse vídeo eu vou querer montar uma estrutura de biblioteca de códigos com um arquivinho chamado Makefile que vai automatizar toda a compilação dessa nossa biblioteca, toda a compilação desses códigos. Então, tudo isso eu vou fazer via terminal Unix, né? Então, se você utiliza Linux ou Mac, tudo que a gente fizer aqui no terminal vai funcionar. Para você que não tem muita familiaridade com o terminal, acho que esse vídeo é uma boa oportunidade para você praticar. Se você utiliza o Windows, nós teremos um outro vídeo, né? Mostrando como fazer tudo isso que a gente fez aqui, como fazer isso via terminal, tá bom? Vamos lá então, nós temos aqui o nosso tipo abstrato de dados, a nossa TAD lista, e aqui o lista.h e lista.c, e nós temos também a nossa TAD de tempo, né? A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, eu vou tirar esse include time aqui, .h, que está dentro do lista.c, apenas para facilitar a compilação dos programas. Eu não quero que a nossa TAD de lista dependa de nenhum outra TAD que a gente criou, tá? Então, ela só depende dela mesma. Então, vamos lá. Estou aqui no terminal. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, tem uns arquivos aqui, bonitinho. Primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro, eu vou criar um compilando no terminal. Depois, esses códigos eu vou deixar disponível para vocês, beleza? Então, aqui, ó, compilando no terminal. Vamos lá. Aqui eu vou criar um exemplo 01, onde eu vou mostrar o primeiro passo da compilação. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar os arquivos lista.c e lista.h. Se eu colocar uma estrela, ele copia tudo, né? Copiei para cá. E olha só, pessoal, nós temos a nossa TAD de lista e a implementação dela. Então, eu vou chamar o GCC aqui, que é o nosso compilador, para compilar o arquivo de fato, né? Eu falei para vocês nos vídeos passados que quando você quer compilar um arquivo que não tem uma main, né, não tem um int main, não define um programa principal, a gente utiliza, né, o GCC utiliza a flag "-c" para isso. Então, GCC "-c" lista.c. Note que se eu fizer isso, olha só o que o compilador vai fazer. Ó. Ele compilou, bonitinho, mas olha só os arquivos que ele vai mostrar. Ele gerou para a gente um arquivo chamado lista.o, ou seja, ele manteve o mesmo base name do arquivo que eu compilei, ele só mudou a extensão de .c para .o, que seria um arquivo objeto, um arquivo compilado, né? Ele chama isso de arquivo objeto. Então, note que a gente não precisou fazer nada, ele já gerou um arquivo com o mesmo padrão, tá? Isso é uma convenção do GCC. Outros compiladores podem ter outras convenções, ou até programadores podem optar por outras convenções, mas a princípio o GCC ele trabalha dessa maneira, tá? Mas suponha, pessoal, vou criar um outro exemplo aqui, ó. Vou copiar aqui a pasta exemplo 01 para exemplo 02, tá? Vou copiar e vou voltar aqui, ó. Vou apagar esse lista.o. Agora, suponha o seguinte, pessoal, que eu queira compilar e eu queira gerar um nome meu mesmo, né? Eu quero gerar qualquer nome. O que eu faço? GCC-C para compilar um código que não tem uma main. Só que agora, esse código compilado, né? O código de fato objeto, o arquivo compilado dessa implementação, eu que quero dar o nome. Como que eu faço? Eu utilizo a flag do GCC, que é o "-o", que é o output. Então, vou definir a saída. Eu posso colocar aqui o que eu quiser. Eu poderia fazer assim, ó, define para mim um arquivo lista.o. Tá? Poderia fazer dessa maneira, tudo maiúsculo aqui, ou ponto qualquer coisa. Poderia fazer isso. Ó. Compilei. Note que está aqui, ó, meu arquivo compilado lista.qualquer coisa. Mas, Samuca, esse arquivo é a mesma coisa que o outro arquivo, né, do exemplo anterior? Exatamente a mesma coisa. O que muda é apenas o nome, apenas o file name dele, tá bom? Eu poderia querer fazer o seguinte, pessoal, ó, vou criar uma pasta aqui, uma pasta que eu vou chamar de obj, né, que é a pasta de arquivos objects, né, arquivos objetos, e eu posso fazer o seguinte, ó, GCC, compila para mim o arquivo lista.c, que não tem, né, a main. Só que eu quero que você gere a saída na pasta obj
e você dá um nome de lista.o. Poderia ser qualquer nome, mas eu quero redirecionar. Eu quero que ao invés dele gerar um arquivo no diretório atual, da onde eu estou chamando o GCC, que ele gere para mim um arquivo de saída, um arquivo compilado, na pasta obj. Então, é assim que a gente faz. E olha só o que acontece agora, pessoal. Opa! Olha só o que aconteceu. Temos aqui obj e o arquivo foi compilado lá. Então, eu acabo de compilar um arquivo de implementação e gerar um arquivo de implementação da nossa TAD, gerando um arquivo com um nome qualquer e jogando numa pasta qualquer que eu quiser. Então, a gente tem essa liberdade para trabalhar com o GCC. Isso vai ser muito importante na hora que a gente definir uma estrutura, um esqueleto para o nosso projeto, para a nossa biblioteca de códigos. Muito bem, então agora eu vou para o próximo exemplo. Vamos para o exemplo 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui, né, a pasta exemplo 2 para exemplo 3, beleza? Vamos entrar aqui no exemplo 3. E beleza, eu vou apagar esse lista qualquer coisa e vou apagar tudo que tiver dentro da pasta obj, mantendo essa pasta, tá? Agora, suponha, pessoal, suponha o seguinte, que eu vou criar uma pasta aqui, include, e eu vou colocar a nossa TAD, né, o nosso arquivo de cabeçalhos, o lista.h, nessa pasta include, né? Eu quero separar, então tudo que tiver .h eu vou jogar nessa pasta include, tá? E todos os arquivos compilados, todos os tipos abstratos de dados que a gente compilar, a gente vai jogar na pasta obj. Então, beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o GCC, do jeito que a gente fez, né? "-c", lista.c, e eu vou jogar na pasta obj e vou chamar o arquivo lista.o, vou seguir essa convenção. Olha só. Opa, teve um erro fatal aqui. O arquivo lista.h não foi encontrado. Lembrando que nós temos esse arquivo, ó, esse arquivo de implementação lista.c, ele inclui o lista.h. E ele está falando, opa, esse arquivo não foi encontrado. Mas, Samuca, nos exemplos anteriores, o arquivo não tinha dado esse problema, né? Não tinha dado esse erro. Ele compilava normalmente, ou seja, estava encontrando o arquivo. Por que isso acontecia, pessoal? Porque o arquivo, ó, se a gente mostrar aqui o exemplo 2, ó, o lista.h e o lista.c nos exemplos anteriores, eles estavam no mesmo diretório. Então, quando o lista.c, né, o nosso arquivo lista.c, dava um include, incluía esse camarada aqui, como estava no mesmo diretório, o compilador achava esse arquivo que ele incluiu e, de fato, conseguia compilar. Agora não mais, ó, agora esse arquivo está aqui dentro de include. Então, eu preciso falar para o compilador que esse meu arquivo lista.h está dentro da pasta de include. Uma das maneiras de fazer isso, pessoal, é a gente passar para o compilador um diretório include dizendo o seguinte, olha, de todos os diretórios que você procura quando você procurar um .h, né, olhe também dentro desse diretório include que pode ter algum .h, algum arquivo de cabeçalho lá que eu esteja utilizando. Porque o que acontece? Quando a gente usa, por exemplo, o stdio, o stdlib, esses arquivos eles ficam dentro de uma pastazinha include do meu compilador. Só que quando o compilador chama, né, quando ele vai compilar de fato um código, ele já conhece essa pasta, então ele procura. Você está dando um include do stdio? Deixa eu procurar se esse arquivo está dentro das pastas que eu conheço de include aqui. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, eu vou chamar o GCC da mesma maneira, "-c", tal. Eu poderia, ó, antes de passar aqui, eu vou passar uma nova flag. Vou passar a flag "-i" maiúsculo. Essa flag "-i" maiúsculo fala o seguinte, olha, compilador, além das pastas de include que você já tem ciência, que você já procura os arquivos, né, .h, eu estou adicionando uma nova pasta para você procurar. Então, além das pastas que você já conhece, pode ser que existam arquivos .h dentro dessa pasta include aqui, tá? E essa pasta include, ela fica no meu diretório atual. Então, na hora de você compilar um arquivo, você também procure arquivos .h aqui dentro. Então, dessa maneira, pessoal, quando eu compilar esse meu código lista.c,
que por sua vez chama, né, e tenta incluir o lista.h, o compilador ele vai procurar nas pastas de include dele, ele não vai encontrar esse arquivo, mas como a gente passou agora uma nova pasta de include, uma nova pasta de arquivos, né, de cabeçalho, .h, de headers para ele procurar, ele vai conseguir encontrar agora esse nosso camarada aqui. Olha só, a compilação funcionou. Novamente, porque na hora que a gente inclui esse arquivo lista.h, nós estamos passando uma nova pasta de include, né? O "-i" maiúsculo significa isso, uma pasta de include, para o compilador procurar. Esse nome include vem dessa pasta que nós criamos aqui. Poderia ser qualquer outro nome, tá bom? Só que uma vez que eu troquei o nome aqui, eu teria que trocar o nome aqui também. Beleza? Uma outra coisa que a gente pode fazer, para ficar um pouquinho mais claro, é colocar "-i" ponto barra. O ponto no terminal Unix, ele significa diretório corrente, né? Então eu estou falando, olha, procure também, né, na pasta que está no diretório corrente chamada include. Tá? Vamos ver? Funcionou. Então a gente acaba de compilar o nosso código aqui, obj-lista.o. Eu vou parar o vídeo agora, porque já está ficando longo, né? Já passou de 11 minutos. No próximo vídeo a gente vem com mais uma parte de compilação nesse passo a passo até chegar na nossa biblioteca final. Então, um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.